Olá! Eu tenho aqui nas minhas mãos um exemplar do livro O Fim da Polio. Esse livro foi publicado logo depois que o Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro de muito renome internacional, participou de uma campanha desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde, pelo UNICEF, o Centro da ONU encarregado de atendimento às crianças do mundo todo, pelo Rotary Internacional, por diversos doadores particulares, como o próprio Bill Gates da Microsoft, através da sua fundação, e por milhares de voluntários em todo o mundo que se empenharam de maneira árdua na campanha para erradicar a poliomielite, a terminar com essa doença que foi tão terrível ao longo de toda a história da humanidade, provocando milhares e milhares, provavelmente milhões de vítimas. Só para a gente ter uma ideia, embora até o século XIX os registros não fossem muito grandes, no próprio Egito Antigo tem um registro famoso que é de um sacerdote que provavelmente tinha polio, porque a imagem deixa isso bem claro, mas até o século XX a polio não tinha um caráter epidêmico, porque as pessoas viviam isoladas, viviam na zona rural, mesmo as cidades não eram tão grandes. Com o desenvolvimento urbano ocorrido no século XX e a aglutinação das pessoas, a polio passou a ter um crescimento de caráter vertiginoso. Ela passou a se desenvolver de maneira exponencial, ao ponto de nos anos 50, 60 do século XX, e serem registrados milhares e milhares de casos. Só nos Estados Unidos foram cerca de 56 mil casos no único ano dos anos 50. Nesse período, começou-se uma pesquisa mundial, um esforço mundial no sentido de desenvolver uma vacina. A gente nunca pode se esquecer que o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, o mais prestigiado presidente da história americana do século XX, que foi por 4 vezes presidente da República, ele adquiriu polio quando era adulto. E graças ao esforço desenvolvido pelos Estados Unidos para curar as pessoas com polio, depois de alguns anos foram descobertas 2 vacinas muito importantes. A vacina Salk, desenvolvida pelo Jonas Salk, e a vacina Sabin, desenvolvida pelo Albert Sabin. Esses 2 pesquisadores, em gestos de grande nobreza, e também para justificar o fato de que usaram os recursos públicos para fazer suas pesquisas, não se preocuparam em patentear tais descobertas, de maneira que elas se tornaram patrimônios da humanidade, e esses 2 se tornaram benfeitores da humanidade. Uma curiosidade apenas é que o Albert Sabin ele era casado com uma brasileira, ele se casou com a brasileira posteriormente, mas isso é uma mera curiosidade. O importante é saber que hoje está sendo comemorado o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Esse dia foi instituído pela ONU e desde que se começou a campanha, no começo dos anos 2000, houve uma queda muito drástica do número de casos de polio no mundo. Ainda não é possível falar na erradicação da doença. A erradicação provavelmente está muito próxima. Eu li no jornal O Globo, agora no mês de abril desse ano, que a OMS tinha publicado a ocorrência de 3 casos. 2 no Afeganistão e 1 no Paquistão, ou vice-versa. O que importa é que, só para a gente ter uma ideia do grau de queda do número de pessoas afetadas, em 1988 foram registrados 1.000 casos por dia. Atualmente nós temos 3 casos em um ano. Isso quer dizer que muito provavelmente esse ano, no máximo no ano que vem, a poliomielite estará erradicada do mundo. Será um grande feito para a história da humanidade, pois até hoje apenas uma doença foi erradicada do meio humano. Foi a varíola em 1979, que era uma outra doença de caráter devastador, provavelmente mais devastador que a própria poliomielite. O importante é que a nossa associação, a Associação G14, de apoio aos pacientes de poliomielite e síndrome pós-polio, venha a público manifestar o apoio e a grande alegria e a esperança de que no ano que vem a polio já tenha sido erradicada do mundo. E nós queremos agradecer ao MS, ao UNICEF, ao Rotary Internacional e a todos os voluntários que pelo mundo afora estão desenvolvendo esse trabalho tão grandioso de exterminar esse grande mal que já fez tanta gente sofrer na história do mundo. Muito obrigado.